Olá, minha gente, boa noite mais uma vez para vocês. Boa Estou agora. noite. Fui pesquisar sobre o feriado 2 de julho que eu não conhecia. E aí é o feriado da Independência da Bahia, né? Feriado com aula de português. Ô, Jesus. Isso. Ai, Deus. Então, Normal. normal, né? Então, gente, aguardei esses 10 minutinhos para ver se a Adriele chegava na aula, né? Que ela sempre está presente, mas acho que hoje ela acabou achando que o feriado estava válido e acabou não entrando. Então, só hoje seremos nós mesmos, né, até agora. Diego me enviou o texto dele, dissertativo, né, para análise. Eu já estou com ele aqui aberto no meu computador. Acredito que vocês estejam conseguindo ver a minha tela. Sim. Conseguem ver direitinho? Ótimo. Então, vamos lá. Diego, ele fez um texto aqui, preferiu digitalizar, né, do que ele fazer no próprio caderno dele. Então, vamos fazer uma análise aqui do texto dele, para que a gente possa compreender, né, direitinho o que é que está correto, o que é que precisa mudar, o que é que não precisa, o que é que está ok, né, no texto. Deixa eu colocar já o marca-textozinho aqui. E aí ele escolheu a temática da desigualdade social, né? Pronto, escolheu a temática da desigualdade social, texto dele. Vamos lá. E aí ele inicia no texto dele já explicando sobre a desigualdade. A desigualdade social é um tema a ser debatido com mais seriedade, pois em um país rico igual ao nosso, ainda temos fome, desemprego, instabilidade financeira, moradias insalubres, falta de saneamento básico e desigualdade social. Então, aqui foi, né, a primeira parte da introdução. E aí eu já vou inicializar trazendo observações. O A aqui, ele não vai ter essa crase. Diego, acredito que você esteja me ouvindo e conseguindo visualizar a tela. O A, ele não possui essa crase, Sim. porque consegue, né? Muito bem, fico feliz. O A não pode ter essa crase, porque essa crase ela dá uma ideia de que a próxima palavra vai ser uma palavra feminina. E a gente não utiliza crase antes de verbos, né? E os verbos, eles são terminados em AR, ER e IR. Nesse caso, a gente tem aqui o verbo ser. Então, a desigualdade social é um tema a ser debatido, né? Com mais seriedade. Na dúvida, você pode aqui trocar por, deixa eu colocar aqui, deve ser. Deve ser debatido. Vai fazendo as correções, Diego. Deve ser debatido com seriedade. Aí você dá sequência ao período textual. Deixa eu crescer Peraí, aqui. aguenta aí que eu tô com o meu texto aqui aberto e já vou já corrigindo ele. Pronto, muito bem. Então, o que é que você vai fazer? Você vai mudar, modificar, né, essa parte inicial. Vai retirar essa crase e vai colocar: a desigualdade social é um tema é um tema que deve ser debatido com seriedade, pois em um país rico igual ao nosso, né? E aí você já vai também retirar esse ponto final aqui, ó, que você colocou depois de nosso. Pois em um país rico igual ao nosso, ainda aí vai tirar esse temos também e você vai colocar, deixa eu ver se eu consigo puxar uma setinha para cá. Você vai tirar esse temos e vai que eu faço aqui para poder. Você vai retirar esse temos e você vai colocar vivenciamos, né? Pois em um país rico igual ao nosso, ainda vivenciamos a fome, o desemprego, a instabilidade financeira,
as moradias insalubres, a falta de saneamento básico, e aí saneamento aqui também vai ser retirado esse S, tá bom? Vai ser só saneamento básico. E desigualdade social não precisa ser citado aqui, que já foi citado no começo. Então, retira desigualdade social também. Deixa só e a falta de saneamento básico. Até aqui tudo bem, Diego? Deu para compreender? Sim, sim. Certinho. Então, só para você fixar, ó, a desigualdade social é um tema que deve ser debatido com seriedade, pois em um país rico e igual ao nosso, ainda vivenciamos a fome, o desemprego, a instabilidade financeira, as moradias insalubres e a falta de saneamento básico. Ponto final. Aí você deu a entender aqui que você quis continuar falando, né, sobre essas políticas, né, que são fracas. Então você pode retirar esse onde, né, e pode colocar aqui a política brasileira ou a política social brasileira é fraca e decadente. Ponto final. Para a gente não dizer os nossos políticos, né? Porque dá a entender que, assim, são políticos que eles são de todos. E aí muita gente hoje vota nulo, muita gente hoje vota branco. De certo modo, a gente não pode aderir a essa ideia, porque ela generaliza muito, né? E aí já repete também o onde. Então, ó, você poderia colocar assim: a política social brasileira é fraca e decadente, na qual muitos políticos visam seus interesses pessoais do que a política voltada à sociedade. Fechou um ponto final. Vírgula, acabando por não cumprir com suas promessas de campanhas. Ponto final. E aí você fez um. Eu acho que, assim, essa parte aqui inicial, ela fecha nesse ponto. Até aqui, ó. Essas duas partes aqui. Deixa eu marcar. Tudo isso é a sua introdução, Diego, porque é o momento que você está apresentando o tema, tá? Essa parte de baixo, depois do ponto de campanha, aqui, ó, onde a setinha está marcando vermelho, você não precisa citar mais. Você já vai construir o seu desenvolvimento. E aí, professor, como é que eu vou construir meu desenvolvimento? Muito fácil, Diego, ó. Aqui você citou a fome, você citou o desemprego, você citou a instabilidade financeira. Desse já que você pode escolher dois para falar num parágrafo. E aí você pode dizer, por exemplo, falta de saneamento básico. Muitas favelas do Brasil, ou muitas regiões suburbanas, acabam se deparando com a falta do saneamento básico, uma vez que há a falta de políticas públicas voltadas às comunidades de classe baixa, como favelas, né? E aí você já citou favelas, áreas suburbanas, você pode citar aí na falta de saneamento básico a questão do esgoto a céu aberto, que é um exemplo da falta de saneamento, né? A fome entra na parte das favelas, porque geralmente as pessoas que vivem nas favelas, elas são pessoas que não têm emprego, ou que não têm emprego formal, ou que sobrevivem de arte na praia, né? Literalmente, entre aspas, arte na praia, que eu digo, minha gente, é o empreendedorismo. É você vender água mineral, é você vender um bolo, é você vender uma coxinha. Então, eles não têm emprego formal. E aí você construiu uma introdução magnífica. A gente só precisa mudar essa parte e também a gente prestar atenção em algumas palavras, né? Por exemplo, a palavra promessa, ela não possui esse acento aqui que você demarcou. Não tem esse acento, tá bom? A palavra palavra também não tem esse acento no A, certo? Essas duas palavrinhas elas estão incorretas. A palavra própria também é própria, com o R no começo, depois do P, e um R no final também depois do P. Certo, Diego? Tranquilo. Está dando para. Se eu estiver falando rápido, pode dizer, professor, fala um pouquinho devagar,
porque o professor está falando rápido demais, eu não estou conseguindo acompanhar a correção. Se você quiser, eu posso editar esse seu PDF, né, e fazer a própria correção e te enviar novamente. Pronto, pode ser. Você Eu acha agradeço melhor? muito. Você Isso, acha melhor, né? acho. Pronto. Então, eu edito esse PDF, eu te mando e você fica me devendo o desenvolvimento. Beleza? Para você, Tranquilo. para você fazer o desenvolvimento. Aí é bom que já tem um período maior, que eu acho que você ontem não teve tempo, trabalhou hoje o dia todo, e aí, né, com certeza fez na correria. Então, sua introdução ela fecha aqui em campanhas, porque a introdução só pode ter, Diego, 5 linhas ou 7, né? Aí, ó, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se ela tiver 8, aí já se torna um texto cansativo. Eu estou contando 7 aqui nessas linhas que você fez até campanhas, porque se você vê, a página ela tem um ré aqui, né? Ela não inicia no comecinho. Aí você tem que começar com parágrafo e sempre no comecinho da linha as próximas linhas, né? As próximas linhas. Eu vou corrigir e vou te enviar novamente. Você vai dizer, professor, é mais fácil do que eu imaginava. É porque você perdeu quando a gente fez a leitura de um texto do Enseja. Como é que era cobrado no Enseja. Mas aí ficou essa bagunça que eu fiz agora aqui, né? Desconsidere, tá bom? E aí eu vou te enviar direitinho para que você possa fazer a leitura e você ver aonde você teve a versão velha e a versão atualizada, ok? Tranquilo, tranquilo. Mas o seu texto está muito bom, tá? Muito bom. Você sabe discutir. Que mal te pergunto, Diego, você tem quantos anos? 30. 30. Você sabe discutir, você sabe se posicionar bem. Eu percebi, já tem algumas aulas que eu venho percebendo que você e a Val sabem se posicionar, são mais adultos, inclusive, do que as meninas que aqui estão, sabem se posicionar com facilidade. Isso é muito bom para a redação. É, vamos lá, aqui iniciar a tela. Deixa eu ver aqui. Olha a pose. A hora do sono do trabalhador é essa hora. Deixa eu ver a área de trabalho. Área de trabalho. E hoje ficou de a gente discutir sobre os vícios de linguagem, mas eu não posso esquecer de falar de vício de linguagem sem eu cobrar da Val a parte do desenvolvimento dela. O senhor vai me perdoar. Me perdoe, por favor. Se eu puder entregar amanhã, beleza. Hoje realmente não deu, viu? O Eu tempo foi corrido. acho que vocês dizem assim, menino, o professor Marco pega tanto no nosso pé. A gente tem idade de ser mãe e Não, pai desse menino de 22 anos, não. Mas tem que ser levado. assim mesmo. Tipo Tem que assim, se é pegar no pra pé. Eu fazer, tem pego. que fazer, né? Eu pego Realmente. no pé Mas mesmo. hoje não deu mesmo. É Ainda tem essa verdade. questão de aqui tá sem água desde ontem. Eu A imagino. Embasa fazendo serviço aqui. A gente Aqui a sem água gente desde passa ontem. 7 dias, Val, sem água. A gente passa Hum, 7 a 8 dias sem água. Se a gente não tiver reservatório, é complicado. E meu Complicado, tanque aqui é complicado. pequeno, entendeu? Aí eu Uhum, cheguei, nem um banho eu ainda não consegui tomar. eu compreendo, compreendo, compreendo. Hoje, minha gente, a gente vê na aula 6 os vícios de linguagens, né? E o vício de linguagem é qualquer desvio das normas gramaticais, ou seja, é qualquer desvio que não esteja conforme é, a língua portuguesa, a forma padrão da língua portuguesa. Esses desvios, eles não podem ser considerados corretos, porque geralmente eles se voltam para a fala dos falantes, né? Para a fala dos falantes. E aí eu acabei de cometer um vício de linguagem. Fala do falante, lógico que a fala é do falante, né? E esses desvios, eles estão, né, demarcados em muitas falas que a gente faz hoje. Deixa eu só virar o ventilador aqui, que eu estou detonando de calor. Aí tá calor e aqui tá um frio.
E esses desvios, eles são notoriamente, né, da gente. Eles são notados facilmente na gente. Por exemplo, quando a gente diz assim, eu vou descer lá embaixo. E aí você diz, oxente, não tem como descer para cima, né? Eu estava sonhando acordado, eu sonhei acordado. Eu estava dormindo e ouvi tudo. Então, são vícios de linguagens que a gente tem. É toda essa perspectiva que dá uma ideia de redundância, é uma perspectiva que vai nos dar uma ideia da palavra errada que a gente tem hoje. Né? A gente, ao invés de dizer gratuito, às vezes a gente diz gratuito, né? A gente coloca um acento ali em rúbrica, né? E fica rubrica, rubrica. Então, são palavras que a gente erra. Beneficente, beneficiente. Então, hoje, essas palavras, elas geram, né, um certo erro. Porque a gente não pode, de forma alguma, escrever dessa forma essas palavras. A gente não pode escrever essas expressões dessa forma, porque elas alteram o sentido e trazem uma ideia de texto, né, figurado. E quando a gente escreve um texto, ele deve ser um texto que esteja conforme o padrão da língua portuguesa e deve ser um texto também que cumpra funcionalidades. Professor, o que é um texto que cumpre funcionalidade? Funções de informar. E a gente vai ter uma aula de função, né, proximamente, que é uma aula que vai nos indicar, nos ajudar a saber quando é que a gente tem o objetivo da linguagem em si e quando a linguagem ela não fica nítida com o objetivo dela, né? E aí a gente retoma através das funções da linguagem todos os conceitos que nós já vimos atrás, anteriormente. As funções da linguagem, elas são muito boas mesmo. E a gente precisa memorizá-las porque elas caem bastante na prova do Enseja. Mas voltando a falar de vícios de linguagem para não bagunçar a cabecinha de vocês, né, a gente começa falando sobre o barbarismo. O barbarismo, ele é um desvio relativo à palavra. É quando nós grafamos ou nós pronunciamos uma palavra que não está de acordo com a norma culta, podendo ser programa, né, que o correto é programa, e rubrica, porque o correto é rúbrica, né? Rúbrica. Coloca aqui a sua rúbrica, por favor, e não rubrica aqui. Às vezes a gente escuta até de advogados, a palavra advogado, né, que as pessoas citam, às vezes, eu tenho um advogado. Isso é um barbarismo, né, que é a mesma coisa de dizer uma barbaridade. É a pronúncia incorreta. Então, barbarismo é a pronúncia ou a grafia incorreta de uma palavra, né, que essa palavra não vai estar de acordo com a norma culta. Professor, então me dê mais outro exemplo? Dou agora. Às vezes a gente encontra ali bingo beneficente. Bingo beneficente em prol da saúde de Maria Joana da Silva. E o correto é bingo beneficente, porque esse bingo ele é benéfico a essa pessoa, né? Então esse beneficente não existe. Ele não existe com a ideia de beneficiar alguém, tá bom? O certo é beneficente. Eu acredito que por aí também tenha muito essa questão da rifa beneficente, né? O bingo beneficente, que muita gente grava errado. Beneficente, né? Enfim. Outro exemplo que a gente também vê muito, eu não sei se vem por aí, por Salvador, por SSA, mas aqui em Pernambuco muita gente fala binga, ao invés de dizer bingo, né? Diz assim, hoje eu vou marcar ali a cartela do binga. E é Aqui não incorreto. tem isso, não. Não tem, né? As pessoas falam bingo mesmo. E aí É, eu sempre corrijo os meus alunos. Gente, não é binga, é bingo. É bingo. É porque as pessoas aqui costumam dizer assim, quando elas ganham no bingo, né? Eu binguei hoje bastante. Aí acaba que elas pegaram essa ideia do binga, né? Do binga. E aí fica, eu vou marcar a cartela do binga. Eu binga aqui é acho, outra coisa. binga é outra coisa, é?
Bem escrota. Meu Deus, Deixa quieto. deixa quieto. E aí, ó, as palavras que elas são pronunciadas erradas, né? Elas são chamadas de barbarismo, como é o caso de programa, né? Que o correto é programa. E também na grafia, né? Etimologia, onde etimologia ela possui o i, etimologia, que é uma palavra que ela significa a origem de algo. A palavra etimologia quer dizer algo que foi originado, o estudo da origem de alguma coisa, né? A gente aprendeu que sempre quando a gente tem um D e um V, né, a gente aprendeu com a palavra adventista, né? Porque a palavra adventista, ela é assim, ó, adventista. Aí a gente aprendeu que nesse D e V que tem aqui, o que que acontece? Esse D e V, ele nos dá uma ideia, né, de som mudo. E aí toda palavra que possui D e V, a gente automaticamente acha que é uma palavra que vai ter o D mudo. E não é. O caso de adivinhar tem a sílaba de, para dizer adivinhar. É uma palavra polissilábica, porque ela possui, minha gente, ó, a palavra adivinhar. A, di, vi, nha. Quatro sílabas, né? Adivinhar. Logo é a palavra polissilábica, porque ela possui quatro sílabas. Se a palavra possuísse aí duas sílabas, ela era uma palavra dissílabica. Por exemplo, a palavra pato. Eu abro a boca duas vezes para me falar pato. Então é a palavra dissilábica. Se ela fosse a palavra monossilábica, eu tinha a palavra mãe. Só abrir a boca uma vez, ó, mãe. Monossilábica, uma sílaba. Trissilábica, três sílabas. Calçada, calçadão, cantoria. Então, três sílabas. Certo, minha gente? Até aí, tudo bem? Mantenha o PDF aberto para vocês irem acompanhando. Tranquilo. Agora, professor, o senhor falou uma coisa que eu nunca tinha parado para notar. Sim, Essa questão de quantas vezes você pronuncia abrindo ou fechando a boca com a palavra, e isso a gente pode definir se ela é monossílaba, dissílaba ou trissílaba. Eu isso, não tinha. Você isso vê mesmo. que desde essa ideia eu esqueci como é que fala, como é que chama, de sílaba, esse pronunciamento de palavra, a Sim, separação de sílabas, separação silábica, sim. desde a primeira série. Pelo menos eu aprendi isso desde a primeira série, né? Você conseguiu A aprender, né? separação das sílabas. Eu nunca tinha reparado no caso, na fala, né? Quando você Na vai fala. pronunciar algo, a gente separa ela sem perceber. Isso, verdade, Diego. Muito, muito boa sua observação. E aí, a gente observa também aqui que na palavra segmento, né, a gente às vezes acha que sempre que a gente tiver a sílaba gui, vai ser uma sílaba que ela vai ter o G e o I. E no caso de segmento, aqui, ó, o G ele é mudo. Ele tem um som forte. A mesma coisa pode acontecer com a palavra segmentação, que é uma palavra que advém da palavra segmento, porque aquilo que é um segmento possui uma segmentação. Logo, a gente escrevendo a palavra segmento, deve se lembrar que não tem o U e o I, né, para grafar, porque geralmente o U e o I pode dar a tonicidade à sílaba de gui, entendeu? Maisena da mesma forma, gente. Maisena por muito tempo foi grafada assim, com Z, né?
Porque até então, o produto maisena, né? O produto não, a marca, porque a marca do amido de milho que é maisena é com Z, mas o certo mesmo é com S. Porque é uma regra na língua portuguesa que quando a gente tem palavras advindas desse mas, a gente deve se usar o S. Isso fica claro e evidente, porque a gente tem aqui, ó, uma palavra mas, mais, que indica quantidade, que muita gente até confunde com mais só com o S, né, minha gente? Aquele mais só tem o Szinho. Outra coisa, professor, que eu reparei, não sei se o senhor também já reparou nisso, é quando as pessoas elas se habituam à marca à palavra, Isso. né? Isso é chamado, Diego, de figura de linguagem. A gente vai ver um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Essa figura de linguagem é chamada de metonímia. É quando a gente troca o produto pela marca, a marca pelo produto, na verdade. Ou Tipo, que boa. isso mesmo. E aí fica claro e evidente quando você fala assim. Eu escuto muito Léo Santana. E a gente não escuta o Léo Santana. A gente escuta a música do Léo Santana. Entendeu? Às vezes você diz assim, vou ali tomar uma Skol. A gente não toma Skol, a gente toma a cerveja da marca Skol, né? Então a gente troca o produto pela marca. É chamada de metonímia, essa figura de linguagem na língua portuguesa, certo? E ela pode ser, por exemplo, quando a gente fala assim, vou visitar a cidade do frevo. Vocês sabem qual é a cidade do frevo? Sabem? Eu não sei não, não lembro não. Não sabe, né? A cidade do frevo é Recife. Se alguém falar vou visitar a cidade do frevo, ela não quis dizer vou visitar Recife. E sim, ela trocou o nome que Recife é conhecido, né, pelo o termo em si. Da mesma forma acontece com locais daí da Bahia, né? Vou visitar o Mercado Modelo. E a gente não vai visitar propriamente o Mercado Modelo, a gente vai visitar um patrimônio histórico, né, que é o Mercado Modelo, né? O Mercado Iaô, que fica ali perto do elevador Lacerda. Então, são exemplos de metonímia, tá bom? Cidade maravilhosa. Se alguém fala, eu escuto muito embaixador, aí a gente já sabe, tá falando ali do Gustavo Lima. Se falou ali, escuto muito GG, tá falando ali do Léo Santana. Escuto muito a rainha do pop, tá falando ali da Madonna. Então, sempre estes termos que trazem uma ideia de troca na palavra, tá bom? É um exemplo de metonímia. São exemplos de metonímia. E aí, os vícios de linguagem, gente, também podem ser morfológicos, né? O que é a morfologia? A morfologia é o estudo da palavra, das classes da palavra. Por exemplo, quando eu pôr o vestido, o certo não é pôr, né? Porque a única coisa que acontece em pôr hoje é o pôr do sol. Então, aqui é o verbo pôr, de se sobressair de algum lugar. O sol, ele se sobressai, né, das montanhas. Então, eu posso dizer pôr do sol. O correto é quando eu puser o vestido. E aí a gente precisa ter total compreensão da classe de palavras. Né? Deixa eu colocar aqui. Morfologia é igual a classe de palavras. A morfologia é igual à classe de palavras. Pronto. Morfologia é classe de palavra. Ninguém vai esquecer mais, porque está aprendendo hoje aqui na nossa aula show. A semântica, né? Olha só que interessante. Assim que chegaram à metrópole, absolveram a poluição. O verbo absolver, né, é a mesma coisa de prender. Se eu digo assim, Paulo foi absolvido em pleno evento. Eu estou dizendo que Paulo ele foi pego, foi flagrado, foi preso em pleno evento.
Agora, se eu digo, eu absorvi todo odor que estava naquele espaço. Então, eu exalei, eu respirei, né, aquele odor. Eu absorvi para mim. Então, absolver e absorver são exemplos de palavras parônimas, ou seja, são palavras parecidas, mas que possuem significados diferentes. A mesma coisa acontece com palavras como imigrante e emigrante. Vocês sabem a diferença? Deixa eu ver. Imigrar é quando você sai do seu país de origem para outro país. Agora, emigrar é quando você retorna ao seu país de origem. Isso mesmo, muito bem. E aí fica totalmente, né, fácil da gente compreender, porque é só lembrar, ó, e de interno, né? Então você está saindo do seu país para entrar em outro. Interno é aquele que está dentro, né? E é de externo. Então você está saindo do outro país e retornando para o seu, tá bom? Então é só lembrar disso. E interno é externo, certo? E há muitas outras palavras, né? Como por exemplo, seção com dois S, seção com cedilha e seção. Sabem a diferença destas três? Se não souberem, eu explico. Explica Ah, aí. Sessão com S, com dois S, está mais voltado a um. Deixa eu ver como é que eu. Deixa eu ver se eu consigo explicar, né? Eu só lembro da sessão da tarde. Tá mais isso, voltado a assistir um filme ou ir no cinema, pegar uma sessão de filme. Ou... isso. Ó, vou marcando para vocês. Essa sessão aqui, a sessão com dois S, você vai lembrar de reunião. Pessoas organizadas para, como é que eu posso dizer? Assistir a algo. Por exemplo, a sessão ordinária da Câmara é um exemplo de sessão com dois S. A sessão da tarde, sessão de filme, sessão do cinema. Então, sessão com dois S é uma sessão que expressa reunião, pessoas organizadas. A sessão com o cedilha, marcar aqui de rosa, é a sessão eleitoral, é uma repartição. Essa sessão aqui é a sessão do supermercado, é a sessão que você vota, porque ela expressa um quartinho ali repartido, né? Repartido para que você possa votar. Então, é a sessão que expressa repartição, certo? Sessão eleitoral. E essa sessão aqui, esse cessam, na verdade, vem do verbo cessar. Por exemplo, se eu falo assim, Val e Diego cessaram a paz em seus trabalhos. Então, Val e Diego cederam a paz, trouxeram a paz para seus trabalhos, né? Provavelmente eram ambientes bem agitados, e aí vocês foram lá e disseram: olha, gente, vamos todo mundo se ligar hoje, que aqui a paz vai rolar. Então, vocês cessaram. Só que o cessam, né, também, por ser do verbo cessar, né, ele dá uma ideia de que alguém cede algo. Eu posso dizer, é claro que eles cessam suas vagas para pessoas com deficiências. Então, é claro que eles cedem suas vagas para pessoas com deficiências. Certo? Então, esse cessam vem do verbo ceder, de dar a vaga a alguém ou de trazer algo em algum lugar. Ok, minha gente? Ok. A língua portuguesa, ela é bem misteriosa, né? A gente tem também Demais. os estrangeirismos, né, que são aquelas palavrinhas que não são brasileiras, mas que elas estão no nosso vocabulário, e a gente inclusive adora elas, né? Por exemplo, a gente diz assim, eu vou ali comer uma pizza.
E aí a palavra pizza, ela não é brasileira. A palavra pizza, né, ela surge, se eu não me engano, na Itália, devido à massa da pizza em si. E aí ela vai para os Estados Unidos e ela faz toda uma tour para ela chegar. A palavra tour também, menu, know-how e hall, né? São exemplos aí de palavras que são estrangeiras, que não fazem parte da língua portuguesa, mas que elas estão hoje no nosso vocabulário. E existem tantas outras, fashion, time, perdeu seu time. E aí alguém diz assim, baby, baby é um exemplo também de estrangeirismo, porque baby em inglês é bebê, né? Minha voz está começando a falhar, porque hoje eu gritei com uns 15 abençoados. Ixi, Pois é. Então, essas são exemplos de palavras que fazem parte do estrangeirismo. O solecismo é o desvio em relação à sintaxe. E aí pode ser de concordância, né? E aí, ó, haviam pessoas. O verbo haver com o sentido de existir, ele fica invariável, ou seja, ele irá ficar no plural. Professor, como assim? Eu posso dizer há pessoas? Posso. E posso dizer havia pessoas, mas eu nunca posso dizer haviam pessoas lá. Está incorreto. Da mesma forma, o verbo fazer, com o sentido de tempo, né, de tempo transcorrido, ele fica no singular também. Então, eu não vou dizer fazem 2 meses que eu estou cursando o supletivo. Então, o correto é faz 2 meses. Ao menos isso, né, a gente, graças a Deus, a gente consegue na hora dar um bugzinho e lembrar. Então, a gente nunca diz fazem 2 meses. Né? A gente nunca diz assim, fazem 10 horas que eu estou aqui te esperando. A gente sempre diz, faz 10 minutinhos que eu estou aqui. Faz mais ou menos uns 7 minutos que eu cheguei. Então, esse fazer, né, com sentido de tempo transcorrido, ele fica invariável no singular. Ok? Prosseguindo. Seguindo aqui, faltou muitos alunos, né? A gente diz, eita, professor, faltou muitos alunos. E o correto é muitos alunos faltaram, né? Muitos alunos faltaram. E aí você pode só fazer a inversão aqui facilmente, ó. Pega esse termo e inverte para cá, ó. Muitos alunos faltaram. Então, vai ficar aqui no plural. Por que, professor, no plural? Porque alunos está no plural. Professor, e como é que eu vou saber que está no plural? Quando eu tiver a letrinha S no final. Então, no plural, a gente tem aí no plural. Eu vou pegar meu mouse para ficar melhor de eu escrever. Só um minutinho, minha gente. Ok, voltei. Então, fica aí o exemplo para a gente de palavra que está no plural. Então, há esse erro de concordância, né? Porque a concordância, ela diz tudo. Ela quer dizer que algo tem que concordar com alguma coisa. Se não concordar, fica errado. Então, tem sempre que concordar. Quando for de regência, a gente não precisa se ligar nessa parte. Vamos lá. E cacófato é um som desagradável, minha gente. Quando esse som ele é produzido dentro do verbo. Professor, e como é que eu vou lembrar o que é um cacófato? Só você anotar aí que o cacófato, né?
Vem de som, som. Professor, e esse som sempre vai ser desagradável através de quê? Sempre através de um verbo ou de uma palavra, né, que esteja próxima à outra. Por exemplo, ó, Ilka ganhou. Ilkaga. Aí esse caga aqui, minha gente, é o que causa a resenha, né? Ilka ganhou. Outro exemplo que a gente pode ter, ó, é aqui, ó. Eu vi ela. E aí, eu vi ela, né? Traz um som desagradável. Porque o correto é eu a vi. Então, ó, eu a vi. Para tirar esse sonzinho desta frase aqui de cima, minha gente. Desta frase aqui de cima. Deixa eu retirar a cor. Ó, então, essa frase aqui de cima, ela fica incorreta. O certo é eu a vi. Do mesmo jeito, ó, vou mijar. Então, vou mijar, vou mijar. Como assim? Então, esse mijar, né, é o que traz o erro. Errado. Eu não posso dizer vou mijar. Eu não posso dizer, ó, e o K ganhou. Eu posso dizer ali, ó, ela ganhou. Ela. E aí a pessoa vai me perguntar, quem, professor? E aí você vai dizer, Ilka. Pronto. Ela, ela ganhou. Aí a pessoa vai dizer assim, quem? Quem? Aí você vai dizer, Ilka. Então já vai resolver sua situação e você não vai ficar com vergonha por ter pronunciado errado. Ele marca gol. Ele marca gol. Então, ó, estranho também. Ele marca gol. Som desagradável. Errado. Bocadela, né? Cadela, como assim? Então, ó, errado também. Deu para entender, minha gente? O cacófato? Sim, Sim. Deu para entender, né? O som é até engraçado. E aí, o, o Enseja cobrou na última prova deles, minha gente, 3 questões valendo 2 pontos para você frase e dizer se é se ela é cacófato ou não. E aí eu estava vendo a questão, né? E eles colocaram esses exemplos. Esses exemplos. Aí você, só lendo, você já percebe, né? E o K ganhou? Estranho. Vou mijar? Ele marca gol? Boca dela? Então fica estranho, né? Vamos lá, eco. O eco é a repetição desagradável de terminações iguais. Por exemplo, Vicente já não sente dores de dente tão frequentemente como antigamente, quando estava no Oriente. Então, é aquela pessoa que ela sempre quer repetir as terminações e a gente tá ali no rolê, na conversinha de amigo, familiar, e a gente vai e brinca com a família e diz, eita, rimou. Então, ali é um exemplo de eco, é um vício de linguagem daquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa quer tudo enfeitar doente. isso, a Tá pessoa parecendo que mais um repente. pois é, um repente. E aí a pessoa ela quer ali meio que usar aquela palavrinha bonita, e aí ela acaba sempre trazendo o sonzinho para querer dizer que ela é poeta, para querer arrasar na hora. Só que ela está produzindo isso. Eu costumo falar isso com minha tia. Tudo dela é inho. Eu disse, vem a dona do inho. Então o eco, né, na prosa é considerado um vício. Já na poesia é o fundamento da rima, que é o que o colega acabou de dizer. A rima é o nosso repente, né? Que aí o repente fica ali nitidamente presente em poemas da nossa literatura, né? Então, o repente é um exemplo aí de conjunto de rimas. Beleza, minha gente? Então, o eco é sempre essa repetição desagradável de terminações iguais. Professor, então quer dizer que se eu disser, se eu encontrar na minha prova o rato roeu a roupa do rei de Roma, eu posso dizer que é um eco? Pode dizer. Por mais que a terminação ela não seja
gera um eco e também gera uma figura de linguagem chamada aliteração, que é a repetição da consoante ou da vogal. Então, por exemplo, 3 pratos de trigo para 3 trigos tristes, tristes, é um exemplo de eco, porque eu repito no final, ó, trigo, tristes. Então, esse T aparece, né, e causa essa ideia um pouquinho desagradável também. Tá bom, minha gente? Uhum. Prosseguindo, a colisão. A colisão é a aproximação de sons consonantais idênticos ou semelhantes. Sua saia saiu suja da máquina. Olha, sua saia saiu suja. Só tirou aqui da máquina. Então, aqui, ó, é um exemplo de eco e também é um exemplo de colisão, porque as letras elas só mudam para diferenciar o final frasal, o final da frase, certo? Então, colisão, aproximação de sons consonantais idênticos ou semelhantes. Hiato. O hiato é quando há a terminação, ó, de vogais e elas vão se separar. Traga a água, trago o ovo. Então, traga a água, trago o ovo. Deixa eu ver aqui outro exemplo, ó. Pega a alça. Então, ó, terminei em a. Leio é, leio o olho. Leio o olho. Então, são exemplos aí, né? Ó, vejam, são exemplos aí de hiato. O hiato é quando a gente tem uma palavra que a vogal, ela se separa, tá bom? Ela fica sozinha, afastando das outras. Ambiguidade é duplo sentido. O cachorro do seu irmão avançou sobre o amigo. E aí, entenderam o que, minha gente? O cachorro do seu irmão avançou sobre o amigo. O cachorro era um cachorro, o animal de estimação do irmão, ou era o irmão que era um cachorro? O cachorro do seu irmão avançou sobre o amigo. O cachorro é o irmão. Pois é, avançou sobre o amigo, né? Então, aqui não dá para entender. Então, o correto é você dizer: aquele cachorro que é do seu irmão avançou sobre o amigo. Ponto final. Ou, se você quer chamar o irmão de cachorro, né? Seu irmão é um cachorro e avançou sobre o amigo. Sempre deixando clara essa ideia, certo? Sempre deixando clara essa ideia para que a gente consiga. Professor, foi por essa ambiguidade de palavras aí, de duplo sentido, que surgiu o tal do Laíno. Pois é, que surgiu o tal do Laíle, verdade. Que surgiu o tal do Laíle. Pois é, e aqui é um tal de lá ele, misericórdia. Eu também lido muito com esse tal do Laíle, viu? Diga se a frase está correta ou incorreta. O gato do meu namorado está doente. E aí? Correto, tá? Porque é duplo sentido. Mas essa é a questão, ó. Lembre-se, quando Tá estiver chamando, com vício de linguagem, tá não está chamando o namorado de correto. gato, não? Aí deu, ó, viu que vai entender de uma forma. E você, Diego, entendeu de outra. O Ela tá gato do meu chamando o namorado. namorado de gato. Tá parecendo isso aí. Tá parecendo isso? É, o que parece é isso aí. E o que é que você acha, Diego? É o gato do namorado ou é o namorado que é gato? Rapaz, ficou esquisito Ficou. agora. Por esse motivo que ela está, ó, Incorreto, incorreta. ela tá incorreto. Isso. Então a gente tem aqui ambiguidade, ó, vício de linguagem, certo? Letra B. Diga se a frase está correta ou incorreta. Vou pagar R$ 15 por cada camiseta. Correto, né? É incorreta. Eita, ficamos 50% aqui agora.
Por que você acha que está incorreto, Diego? E Val, porque acha que está correto? Ah, no caso, por cada camiseta, eu vou pagar R$ 15 por cada camiseta. Está correto. Ó, É isso, vou correto. pagar o quê? R$ 15. Não tem camiseta de menos do que esse valor, a não ser que seja num É, brechó, né? Então, vou pagar R$ 15 por cada camiseta. Tem camiseta que sai a tá mais. correto. Então, ela está, ó, correto. Deixa eu apagar esse X que ele ficou feio, que é tudo no ao vivo. Então, se é no ao vivo, tem que ser tudo bem bagunçado. Fazer um xizinho aqui, bonitinho. Pronto, prosseguindo. Diga se a frase está correta ou incorreta. Amo-te para sempre. Agora eu peguei vocês. É, Correto, tá né? incorreta. Está correta, minha gente. Muito bem. A gente não pode iniciar frases com ti, não, viu? Às vezes a gente diz ali, eu te amo, para a pessoa que a gente gosta, a gente diz assim, ó, te amo. Beleza, você botou te amo para a pessoa, mas aí, ó, tá errado. O certo é amo-te. Eu namorei com uma pessoa que ela tinha medo de mandar carta para mim. Porque ela dizia, eu não sei como é que eu vou mandar uma carta se tudo você corrige. Tudo que eu É o mando bicho você corrige. papão. O bicho papão. Pois é. E aí, ó, nunca se pode iniciar, né, com ti, ó, palavras que não podem iniciar nem com ti, nem com si e nem com mi, tá bom? Não pode, sempre. Por quê, professor? Porque são pronomes oblíquos. Eles indicam que a frase tem que iniciar depois com eles. Professor, então me dê exemplo. Vamos lá. Ó. Ame-se. Se ame. Eu quis dizer se ame. Eu posso falar se ame falado, mas escrito eu tenho que dizer ame-se. Beleza, outro exemplo. É, arrume-se comigo. Isso aqui já é bombástico, né? No TikTok tá direto. Esse lá, arrume-se comigo. Então, não pode iniciar com o se na frente. Se arrume comigo. Não, de jeito nenhum. Então, essa frase ela está correta, né? Porque o ti veio depois. Vamos para a próxima. Diga se a frase está correta ou incorreta. Vai chover, então vou mijar, pois está pingando. Tá incorreta, professor. Incorreta, muito Tá bem. incorreta. Totalmente Só incorreto. pela a segunda frase, vou mijar. Pois é, Totalmente. totalmente correto. Eu quando fazia a faculdade, a gente Ainda tinha, não tô com vontade. eu me acabava de rir, porque meu professor ele era muito gaiato. E aí ele trazia os exemplos, né, só assim na resenha. E a gente aprendia assim. Minha turma só é, minha gente, eu me formei com 4 pessoas apenas. O curso de letras, as pessoas elas têm medo de fazer língua portuguesa, porque elas dizem que o português é um bicho de 7 cabeças, né? E aí elas dizem, meu Deus, eu não vou fazer português porque eu não sei português. E aí, na minha época, né, em 2018, quando eu comecei, eu terminei em 2022. Tem 2 anos que eu terminei. Eu terminei com 4 pessoas apenas, porque minha turma ela era bem pequena. Começou com 6 e aí foram desistindo. Frase 5. Diga se a frase está correta ou incorreta. Faz 5 meses que estamos namorando. Correto. Correto, muito bem. Verbo fazer com sentido de tempo transcorrido, ele vai ficar no singular. Então, não posso dizer fazem 5 meses. Muito bem, Val. Acabou. Já Beleza, vamos dar. acabou. Ô, professor, Agora que eu tava Oi? gostando. o senhor não acha a língua portuguesa muito complexa, não? Ela é. Eu acho a língua portuguesa muito complexa. Eu uma vez ouvi um professor, eu esqueci o nome dele, ele é até professor de português. É, gordinho, acho que o senhor deve conhecer pelas redes sociais. Ele é gordinho, barbudo, ele, eu esqueci o nome Sim, dele. sim. O professor Noslen.
Isso, e ele estava falando muito sobre a língua portuguesa e Ele falando é da muito. complexidade das palavras que a gente. Aí você vê que até na fala, o É, correto, o correto é nós pronunciamos, né? E a gente isso, costuma pronunciar muitas palavras incorretas, se expressar de forma incorreta, sem isso. perceber. Sem perceber, né? É verdade. E aí é muito inteligente o Noslen. Sempre quando eu acompanhava ele, hoje eu não tenho mais tanto tempo, né? E o Noslen, ele sempre trazia essa. A língua portuguesa, minha gente, ela tem 230 milhões de falantes. Ela é falada tanto aqui no, no, no Brasil, quanto em alguns países da África. E em alguns países da África se torna mais difícil a língua portuguesa. Né? Por quê, professor? Porque lá a gramática é totalmente diferente da nossa. A nossa gramática é bem mais fácil. Já a deles, menino, é bem difícil. Por exemplo, eles falam língua portuguesa. E aí esse R deles junta com um T que já dá uma sílaba. Enquanto para a gente, RT não vai dar sílaba. Só dá sílaba quando a gente tem uma consoante e uma vogal. E para eles, às vezes, sílaba pode ter duas consoantes juntas. Então, é muito mais difícil para eles do que para a gente. Eu coloquei aqui o plano B para a gente só passar mais 10 minutinhos fazendo aqui esse exercício. Minha gente, só mais 5 questõezinhas. Deixa eu conectar meu computador aqui no carregador. Só um minuto de novo. Então, ó, minha gente, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Essa eu vou deixar vocês saberem. Vou deixar o PDF aberto para voltar, né? Para a gente poder ver, verificar. Ó, qual das alternativas contém na ordem certa? Na ordem certa, ó. Tem um pincelzinho aqui, será? Tem não. Os vícios de linguagem presentes nas seguintes frases. Então, primeira frase. Eu já lhe chamei. Eu já lhe chamei. Dois. Eu já chamei-o. Eu já chamei-o. E três, os cientistas proporam uma teoria inovadora. E aí, minha gente? A primeira frase é um barbarismo. Eu já lhe chamei. Vamos ver o que é que barbarismo. É um desvio relativo à palavra e pode acontecer, ó, com o solecismo, né? Na verdade, pode acontecer com o estrangeirismo, com a semântica, né? Pode acontecer com a morfologia, pode acontecer com a grafia e a pronúncia. Então, eu já lhe chamei. Eu já chamei-o. Então, ó, o no final. E os cientistas proporam uma teoria inovadora. Vocês acham que é A, B, C ou D? Podem arriscar, que aqui eu valido a resposta e ele disse que está certo ou errado. E aí vocês treinam o conhecimento de vocês. Querem arriscar alguma letra? Letra A. Letra A, né? Beleza. Vamos lá. Letra A.
Letra B, era solecismo. Olha o gabarito explicado aqui, ó. Eu já lhe chamei, ocorre o solecismo porque há erro de sintaxe, uma vez que foi usado o pronome pessoal do caso oblíquo, né? Então, os pronomes oblíquos que desempenham a função do objeto são o, a, os e as. Então, o certo é eu já o chamei. E também solecismo, do mesmo jeito, e embaixo barbarismo, né? Porque aqui, ó, os cientistas proporam há um erro, né, na forma verbal, eu só tinha me ligado. Há um erro na forma verbal do verbo propor, né? Então, o barbarismo é o emprego de palavras erradas quanto à pronúncia, mas também quanto à forma e seu significado. Beleza. Indique, indique a alternativa em que ocorre o vício de linguagem eco. Frases que mostrem que é mesmo, frase que mostrem que é mesmo uma prosa. Ela tinha um sonho, um sorriso radiante. Por cada habitante há um desafio a enfrentar. O senhor Dante é um viajante constante. Que seja já o momento de mudar o rumo da história. C. C? Certa resposta. Muito bem. A gente tem aqui, ó, ela tinha um sorriso radiante. Latinha, né? Então aqui é o quê? Cacofonia. Beleza? Então, ó, por cada habitante, por cada, cacofonia também, por cada, de porco, que seja já, colisão. Duas palavrinhas, ó, elas se batem, já, né? Vamos prosseguir. Não ocorre estrangeirismo apenas em uma das frases abaixo. O que é estrangeirismo? É aquela palavra que ela não é de origem portuguesa. Vamos lá, se liga. Sem grana não posso viajar. Então, ele quer não corre estrangeirismo apenas em uma palavra. Sem grana, não posso viajar. Ela era glamurosa na passarela. Não aceitou os insultos e comportou-se como um verdadeiro gentleman. Mãe, compra shampoo. Essa tá boa. Letra A. Letra A, muito bem. Aqui, ó, glamurosa, vem de glamour, né? Gentleman significa senhor, senhor. E shampoo é uma palavra de origem, viu, minha gente? É uma palavra de origem inglesa. Então, shampoo foi adotado pelo Brasil. E shampoo no Brasil não é com SH, não. Shampoo aqui no Brasil é com X, tá? Curiosidade aí para vocês. Shampoo é com X, tá? Todas as Aí, tá sentenças, vendo? Tudo é questão de costume. Que se eu, no caso, eu visse shampoo com cheetah, eu já ia achar estranho, né? é É verdade, questão de costume, né? é verdade. Todas as sentenças a seguir apresentam duplo sentido, exceto vi a vizinha com o telescópio. Eu vi a vizinha segurando o telescópio ou eu vi a vizinha através do telescópio. Então tem duplo sentido, né, minha gente? A criança sentou na cadeira e quebrou o braço. A criança quebrou o braço dela ou o braço da cadeira, né? C. Vi a vizinha usando o telescópio. E D. A criança sentou e o braço da cadeira quebrou. É a B? Letra C. B, C, letra D. Ó, vi a vizinha usando o telescópio. Beleza. Eu vi a vizinha usando, eu vi, ó, cadê? Ô, meu filho, peraí. Quem estava usando o telescópio? Eu ou a vizinha? Né? Vi a vizinha usando o telescópio. Quem estava usando esse telescópio? Era eu ou a vizinha, Vi. né? Eu vi. Então, é isso que mata a gente na hora da prova, porque a gente tá cansado, né? E ali você pega a prova cansadão, complica tudo para analisar essas frases. 5. Indica a alternativa que contém um pleonasmo vicioso. Ou seja, o pleonasmo é quando você diz assim: entrar para dentro, sair para fora, cego e estou vendo,
surdo e estou ouvindo. É sempre o contrário, tá? Então, ó, o convite para a festa foi uma surpresa inesperada que deixou todos animados. B. Vi a Maria falando com a sua mãe lá fora. C. Com medo, Alfredo ocultou-se no arvoredo. E D. Vou estar retornando a chamada logo que possível. E aí, minha gente? E Eu sempre, vou de, gente, eu vou de sim, C. Letra B. letra B. E se eu disser a vocês que vai ser A, vocês mudam de opção ou vão ficar É na. mesmo? Toda surpresa não é inesperada, minha gente? É. Demais. Então, ó, por isso que é chamado de pleonasmo vicioso, porque ele dá um giro, ó. Surpresa, inesperada, inesperada, surpresa. Então, letra A, toda surpresa ela é inesperada, né? Então, eu só preciso dizer que é uma surpresa. Ó, o convite para a festa foi uma surpresa que deixou todos animados. Beleza. Ou melhor, o convite para a festa foi inesperado e deixou, né, todos animados. Então, ok. 6. Sobre o vício de linguagem e barbarismo, marque a alternativa correta. É a pronúncia incorreta das palavras quanto ao acento tônico, também chamado de prosódia. B. É o erro de sintaxe. C. É o emprego de palavras erradas quanto à pronúncia, mas também quanto à forma e a seu significado. Ou D. É o encontro de sílabas de palavras diferentes que, ao serem lidas, parecem formar palavras engraçadas ou desagradáveis para aquele contexto. Letra D. Letra D. Entendeu? Tem certeza não querem mudar? Era C. C. Isso mesmo, C. O barbarismo é o emprego das palavras erradas quanto à pronúncia, como a gente viu, mas também quanto à forma e ao significado, como é o caso das palavras seções que eu mostrei para vocês, né? Da palavra mais, com i, que significa quantidade. Eu quero mais coisas, então eu quero coisas a mais. E quando eu digo assim, o mais, sem i, né? Eu estava doente, mas fui à aula, mas compareci à aula. Então, são exemplos aí de barbarismo que muita gente confunde. Meu irmãozinho batendo na porta. Então, minha gente, ó, nós encerramos as questões também, tá? Esses 10 minutinhos ficam para vocês produzirem o desenvolvimento de vocês, porque eu preciso fazer a leitura, tá bom, minha gente? Vocês se ocupam de terminar mais 10 minutinhos antes? Tem algum problema para vocês? Não, não. Tranquilo. Não, Tranquilo? não, tranquilo. Que assim, deu para a gente ver o assunto. E eu não quero pular para a aula 7 para não atrapalhar o que eu já me reservei, entendeu? Porque foi que nem o colega disse, o coordenador do curso. Caso precise de mais alguns dias, aí a gente vai e prolonga, né? Porque hoje é dia 2. Daqui a 2 semanas acontece a primeira fase. Só que língua portuguesa é aquela coisa. A gente não pode pegar só quando vai fazer a prova, tem que estar sempre em contato com ela. E eu tinha dito para ele, por mim, né, a gente continuava, se der tudo certo, a gente dá uma continuidade legal nas aulas, para a galera do Enseja, do supletivo. Porque tem gente que com certeza vai continuar querendo aprender sobre a língua portuguesa, né? É verdade. É verdade. Para mim é essencial a língua portuguesa porque eu não tenho muita familiaridade com ela, não. Pois é. Eu não sei se vocês trabalham com público, mas a gente que trabalha com público, a gente precisa da língua portuguesa em dias, né? A gente precisa saber dar um bom dia, um boa Indiretamente eu tarde. trabalho com o público. Na verdade, indiretamente, eu trabalho com 4 diretores da Ah, empresa onde eu trabalho, então eu preciso saber me expressar de forma correta e que é faça com que ele verdade. entenda, né? É verdade. Aí não pode usar qualquer palavra. Tem dia de reunião e às vezes está os 4 diretores, dá aquele frio na barriga.
Eu imagino Tem como que é. saber se expressar direito. É verdade, tem que saber. Pois então, minha gente, nós encerramos agora, faltando 7 minutinhos para o horário final. Fico na expectativa de vê-los novamente, todos vocês dois, né, na segunda-feira. E aí, na segunda-feira, a gente vai entrar em conotação e denotação, que é muito bom, né? Conotação e denotação são duas temáticas Amanhã incríveis. não, não Não, a haverá gente aula, não? ficou na segunda e na terça só, tá bom? Ah, tá. Tá certo? A gente ficou na segunda e na terça. Certo, então na Tranquilo. segunda-feira eu te entrego a Isso, questão. Ah, então vai isso, ter aí que 5 dias para eu poder desenvolver minha redação, né? isso mesmo. Então dá Vai para ter fazer cinco com calma. dias. Isso, você vai Não, conseguir, tranquilo. tenho certeza. Pois é, então, um abraço para vocês, minha gente. E espero Igualmente. vocês na próxima Semana. semana, Segunda. próxima Isso. segunda, Alô, tá bom? professor. Até mais. Obrigado, boa noite. Até. Boa noite, até mais. Até. Eu pensei que você